Brasília Capital, entrevista de hoje, tem a honra de receber o deputado Ricardo Vale, vice-presidente da Câmara Legislativa. Deputado, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria começar, claro, perguntando para o senhor a respeito do aniversário de Sobradinho, né? A cidade que o senhor representa aqui na Câmara Legislativa. E eu queria já começar perguntando para o senhor o que Sobradinho tem que as outras cidades não têm. Olha, Sobradinho, vou fazer uma brincadeira aqui, tem o Ricardo Vale, né? Que as outras não têm. Na verdade, eu tenho uma identidade muito grande com essa cidade. Foi a cidade que meus pais escolheram para viver, enfim. Vieram do Ceará com 6 filhos. E depois foram morar ali. Foi ali que eu nasci, né? Ali que eu vivo, ali que eu fiz minhas amizades, estudei nas escolas públicas, joguei futebol nos campos de terra. É ali que eu vivo. Eu tenho um amor muito grande por essa cidade e muito orgulho de representá-la, né, aqui na Câmara Distrital. A gente é deputado distrital, a gente cuida de todo o Distrito Federal, mas você não pode esquecer a sua raiz. Eu nasci lá, sou de lá, e o que eu puder fazer para melhorar as condições de vida daquele povo, eu faço. Em termos de infraestrutura, deputado, o que o senhor acha que Sobradinho precisaria hoje para melhorar ainda um pouco mais a qualidade de vida da população local? Olha, Sobradinho tem algumas localidades, alguns condomínios, principalmente condomínios abertos, que a situação das águas pluviais, a situação do asfalto, muito precário. Posso dar o exemplo do setor de mansões de Sobradinho, ali do Nova Colina, do Grande Colorado. Não fizeram um sistema de captação de água, não tem as águas pluviais. E alguns locais, principalmente no período de chuva, é uma buraqueira total, né? Então o governo, quando acaba a chuva, vai ali, faz alguns remendos, enfim, mas isso não resolve. Então é preciso que... Não é um problema só de Sobradinho, é de todo o Distrito Federal, mas a situação é muito precária em algumas localidades daquela cidade e é preciso que o governo olhe principalmente isso, além da saúde, né? Saúde de Sobradinho, a UPA, o Hospital de Sobradinho, está uma coisa de calamidade pública. Então, e a UPA, a rede como um todo, né? Não dá conta, não suporta, a gente cobra muito, e também nós somos muito cobrados. Eu, por ser morador de lá, então o telefone não para, todo dia a gente reclamando do sistema de saúde. Então eu diria que essas duas coisas, né? A questão dessa malha, né, de sistema de águas pluviais, de drenagem, e a saúde pública de Sobradinho, é preciso que o governo dê uma atenção especial nessas duas áreas. Deputado, em relação à mobilidade, né, também é um assunto que é bastante discutido lá pela população. Eu queria falar com o senhor a respeito do viaduto de Sobradinho. Foi inaugurado em julho de 2023 e o GDF disse que ajudou a desafogar o trânsito. Mas se tem sempre uma ideia de que investir em obras viárias, você está sempre estimulando o uso do carro, né? Não seria melhor, por exemplo, o senhor é um defensor, por exemplo, do BRT Norte, de ter uma mobilidade maior no transporte público em vez de incentivar o uso de carro? É verdade, por mais que você faça viadutos, por mais que você faça estrada, está sempre cheio, o trânsito está sempre pesado, carregado, então é preciso pensar em melhorar o transporte público, né? Principalmente metrô, ônibus e o BRT Norte, que para nossa felicidade foi um compromisso de campanha do presidente Lula. Já foi anunciado essas obras, já vai começar a primeira etapa aqui no final da Asa Norte. Dinheiro do PAC, né? Dinheiro do PAC, então assim, foi um compromisso e que o DR que vai fazer essa obra. Então a gente está acompanhando, isso vai melhorar muito, né, o fluxo ali daquela região norte, o trânsito daquela região norte. Sobradinho, eu vou falar que melhorou um pouco, né, com todas essas obras ali até Sobradinho, mas depois de Sobradinho até Planaltina, a situação é extremamente precária. Então o BRT Norte e a terceira faixa que está sendo feita ali, com certeza vai melhorar muito o trânsito, mais em função do BRT Norte, porque como eu falei, você tem razão. Por mais que faz viaduto, por mais que faz estrada, enfim, coloca asfalto ali, não resolve. Os carros vão ocupando e o trânsito vai ficando ruim. Tá, uma questão de Sobradinho, a região norte do DF, era
um adensamento populacional mais espaçoso e tal. O excesso de condomínio, essa questão ambiental também, como é que o senhor vê isso com essa ocupação até às vezes exagerada? Então, planejando cidades para mais de 30, 40 mil pessoas perto de Sobradinho, entre Sobradinho e Planaltina, antes de Sobradinho. Essa preocupação ambiental, como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muita preocupação, porque Sobradinho tem muitas nascentes e os condomínios ali, a cidade cresceu muito desordenada, principalmente na época do governador Roriz, né, que foi construir o Sobradinho 2 ali, era uma fazenda, tinha muitas nascentes, a própria Fercal, então a gente vê com muita preocupação. O próprio córrego, o Ribeirão que passa dentro de Sobradinho, está poluído, está degradado. E a gente precisa de uma política pública de proteção do meio ambiente aqui no Distrito Federal. Não existe uma política, né, que olha essas nascentes, que tenta recuperar esses rios. Então é preocupante a situação. A tendência, se nada for feito, é um prejuízo muito grande, né, para o meio ambiente aqui de Sobradinho e de todo o Distrito Federal. Deputado, falando um pouquinho também sobre a questão dos equipamentos públicos na cidade, né? Talvez um símbolo de Sobradinho seja o estádio Agostinho Lima. O senhor já foi, né, dirigente do Sobradinho Esporte Clube, e hoje ele é ocupado também para treinamento, por exemplo, do campeão olímpico Caio Bonfim, né, da marcha atlética, que a gente até teve a oportunidade de entrevistá-lo na ocasião do aniversário da cidade. Foi prometida uma reforma, né, que o GDF prometeu logo após as Olimpíadas. A gente visitou o local e ainda está longe de estar numa condição ideal. E o que o Caio tem falou muito pra gente é que a questão da infraestrutura ao redor do estádio também, né, precisa de uma melhoria. Como é que está essa situação? O senhor também, enquanto parlamentar, com emendas, consegue ajudar nesse sentido a revitalização do Agostinho Lima? Eu estou acompanhando e estou muito preocupado, né, com a demora. E não é por conta de recursos não, porque eu mesmo destinei, se eu não me engano, R$400 mil, que é para fazer toda a troca do gramado ali. O próprio secretário disse que já tinha os recursos para fazer a nova pista, né, de atletismo ali, a pista olímpica. E a gente pergunta o secretário de esporte, ele fala que está em processo de licitação, que já está sendo, que vai começar, e desde o ano passado que a gente escuta essa história. O estádio olímpico de Sobradinho é o único olímpico do Distrito Federal e, se eu não me engano, um dos 6 do Brasil. Então, é um patrimônio da nossa cidade. Aquilo precisa ser bem cuidado, né? Precisa ser bem tratado. Eu me lembro que em 2017 nós fizemos uma grande reforma lá. Eu estava como presidente do Sobradinho Esporte Clube. Nós jogamos a Copa do Brasil, a gente reformou o estádio, a gente reformou algumas instalações, colocamos iluminação nova. Teve o jogo Sobradinho e América de Natal, lotou, o jogo foi à noite. Desde 2018, não sei o que aconteceu, abandonaram, passaram a gestão para a Secretaria de Esporte, a gestão era da Administração Regional, passaram para a Secretaria de Esporte, e a Secretaria de Esporte deixou esse estádio completamente abandonado, e foi por isso que aconteceu isso, né? A pista acabou, o gramado virou um pasto, um descaso total por parte da Secretaria de Esporte. Portanto, a expectativa ficou muito grande depois que o Caio, né, ganhou aquela medalha olímpica de reforma, mas até agora, concretamente, pintaram o muro lá e apenas isso. E a gente está cobrando aqui, fazendo o nosso papel e destinando recursos. Estou colocando recursos. Então eu vou intensificar essa cobrança porque foi um compromisso feito pelo governador, foi um compromisso assumido pelo secretário de esporte. Tem que arrumar o estádio. Deputado, Sobradinho também é uma cidade que tem importantes manifestações culturais, como o Boi do Teodoro, entre outros, uma biblioteca. Como é que estão esses equipamentos? Porque também é uma demanda das pessoas terem lazer e cultura perto de casa, né? E parece que cada vez mais, isso não é de agora, centraliza-se os eventos culturais, as maiores manifestações no plano piloto. Nós fizemos semana passada, por exemplo, uma matéria mostrando a saída do forró da Ceilândia, que é o maior forró São João do Cerrado, historicamente da Ceilândia, está vindo para o plano piloto.
Como é que o senhor vê isso, a questão de manter nas cidades satélites também essas manifestações culturais? Pois é, você falou uma coisa que é verdadeira, assim, está muito concentrado aqui os eventos culturais aqui no plano piloto e grandes eventos que muitas pessoas, inclusive da cidade de satélite, não conseguem acompanhar, não conseguem pagar dependendo do evento, do show, da peça. Privatizou, por exemplo, o BH. Exatamente. Então é preciso centralizar, né? É preciso há uma política para preservar a nossa cultura na nossa cidade, seja em Sobradinho como em todas as outras, incentivando, criando uma política pública, e a Secretaria de Cultura deveria estar fazendo isso. Como não faz, aí fica dependendo das emendas parlamentares. E aí fica a gente aqui, os deputados, mandando recurso para ajudar o Bumba Meu Boi, mandando recurso para uma atividade cultural lá, mesmo tímida. Então, está muito em cima da Câmara Legislativa, está muito em cima dos parlamentares manter a cultura nas cidades, né, satélites do Distrito Federal. E na minha avaliação isso é um erro, né? A política de cultura tem que ser conduzida, tem que ser planejada pelo governo do Distrito Federal. E nós, deputados, a gente ajuda, a gente coloca as emendas. Mas está ao contrário, se os deputados, se a gente não der atenção a essas manifestações culturais, como o Boi e outras mais, acabou, eles vão deixar de existir. Então existe um equívoco por causa da Secretaria de Cultura e ela precisa rever isso, precisa, ou pelo menos criar uma política, descentralizar. Tem muito recurso aqui, muita grana aqui no plano piloto. A cultura está muito voltada para quem tem dinheiro, quem não tem, fica dependendo da gente, dos deputados. Deputado, a gente tem visto também que a população do Distrito Federal como um todo está envelhecendo e Sobradinho é uma das cidades que tem, por exemplo, o centro de convivência do idoso, né? Mas, pelo que a gente tem visto, não tem sido suficiente para atender esse público. Nesse sentido, que tipo de ações, que tipo de projetos que o senhor, enquanto parlamentar, também pode contribuir para a população idosa no Distrito Federal? Outra questão muito importante que você levanta, a população do Distrito Federal está envelhecendo e evidentemente que a de Sobradinho também. Então é preciso criar políticas públicas para esse momento que nós vamos entrar. Se eu não me engano, daqui a 10 anos nós vamos ter mais pessoas acima de 60 do que jovens. Portanto, essa é uma área que eu confesso que acho que o poder público, a própria Câmara Legislativa, né, todos os órgãos do governo têm que começar a pensar com muita seriedade nisso. Eu tenho ajudado lá o CCI, eles vêm aqui, pedem recurso para aquelas festas que eles fazem, mas assim, política pública concreta é difícil, né, porque eles também têm dificuldade de receber recursos. Então a gente tem ajudado manifestações muito tímidas ali, e que não representam essa necessidade, né? Nós vamos precisar de inovar em várias áreas, precisa preparar os hospitais, né? Equipar os hospitais para essa população. Então, se daqui a pouco você vai ter um contingente muito maior de idosos nos hospitais, precisa ver a questão do transporte, precisa ver uma série de questões. Mas principalmente a responsabilidade também do GDF começar a pensar nisso. Só para emendar em cima dessa pergunta, a questão, né, que o senhor falou que a população está envelhecendo e realmente está, a gente tem agora, por outro lado, uma perspectiva nova no mercado de trabalho, né, em que os mais jovens têm uma veia empreendedora, estão querendo abrir o próprio negócio, mas muitas vezes tem dificuldade de manter o negócio, muito imposto, muitas dificuldades para se manter. Falando um pouco também da vocação, né, de Sobradinho, o senhor acha que o empreendedorismo é a bola da vez também para crescer a economia do Distrito Federal e fomentar o mercado de trabalho? Eu acredito que sim. E a gente precisa rever também algumas questões na cidade satélite. Sobradinho, por exemplo, vive do comércio. Sobradinho não tem uma indústria, não tem uma empresa de grande porte. E esses jovens têm que vir para o plano piloto, procurar emprego aqui, procurar emprego em outras cidades, porque muita dificuldade de conseguir. Então, uma cidade que vive meramente do serviço público, de servidores públicos e do comércio local, que é um comércio que não cresceu, ficou estagnado, é preocupante. Então, precisa ver se existem empresas, né, de tecnologia limpa, de indústria de equipamentos eletrônicos. Você poderia pensar
e flexibilizar isso para que a cidade possa crescer, os jovens Sobradinho possam ter mais oportunidade de trabalho. Mas enquanto isso tem que empreender, tem que ir se virando, tem que ir criando, e não está fácil. Eu converso com muitos jovens lá, eles terminam o segundo grau ou terminam a faculdade e ficam desempregados. Deputado, eu queria só voltar um pouquinho na questão da cultura em Sobradinho e também já emendar uma segunda pergunta. A questão da cultura, Sobradinho teve um período, foi exatamente no governo Roriz, que lançou o Polo de Cinema. Seria uma ideia de trazer grandes produções cinematográficas nacionais para o DF e especificamente para Sobradinho. Aquilo está meio que abandonado. E eu queria que o senhor falasse também depois um pouquinho sobre o compromisso do seu mandato com a questão da defesa da mulher contra a violência, proteger a mulher da violência, do feminicídio, essas coisas que têm, infelizmente, crescido muito no país e em Brasília também. O polo de cinema não deu certo. Não deu certo e acho que não vai dar mais certo. E o pessoal da cultura, da arte, da música, do próprio cinema entendem que ali a gente tem que transformar aquele polo de cinema ali no espaço cultural. Aproveitar aquele galpão, criar ali uma espécie de um centro cultural onde você pode colocar muitas manifestações culturais ali, atividades, enfim. E nós estamos conversando isso aqui na Câmara com a Secretaria de Cultura para aproveitar aquele espaço e virar um centro cultural. Com relação à questão da mulher, da pauta da mulher, infelizmente a violência contra a mulher tem crescido muito, né? Não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. A preocupação muito da Câmara Legislativa e do nosso mandato. A gente é um mandato que atua muito nessa área, vários projetos de leis que nós apresentamos aqui, um que pune o agressor de mulher no bolso, né? Se o cara agredir, na primeira vez que ele agredir e tiver uma ocorrência, esse cara já vai ter que pagar uma multa, dependendo do poder aquisitivo dele. Isso para ver se intimida, né? A quantidade de violência contra a mulher, né? Violência doméstica no Distrito Federal é um dos maiores do Brasil. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui os dados, eu tinha esses dados, se eu não me engano é cerca de 90 agressões por dia. Isso registrados, tá? Registrado mais ou menos. Fora o que não é registrado. Fora o que não é registrado. Aí você tem uma quantidade muito de feminicídios, chegamos nem na metade do ano, já tem, se eu não me engano, aí uns 13, 14 feminicídios. Então é preciso criar políticas públicas para intimidar, né, os homens a agredirem tantas mulheres, a matar tantas mulheres, como está acontecendo aqui no Distrito Federal. Também é importante, ao mesmo tempo que você pune, ir para as escolas, Educar, né? Educar. Então a gente tem um projeto de lei, os dois já foram regulamentados pelo GDF, mas infelizmente, né, que é o que obriga o debate da violência contra a mulher e a valorização dela nas escolas públicas. Nós precisamos preparar uma outra geração, né, menos machista, menos violenta, e isso você faz na escola. Então, são duas leis muito importantes que nós aprovamos, o governador sancionou, regulamentou a lei, mas infelizmente não colocou em prática, né, principalmente essa que inclusive está sendo copiada para o Brasil inteiro, vários deputados federais copiaram, que é essa que pune o agressor de mulher no bolso. Na primeira vez que ele levar a mão na mulher, ele já vai pagar, de novo vai pagar. Porque o cara sabe que tem a Maria da Penha, sabe que tem que ele vai ser preso, mas mesmo assim eles continuam batendo, continuam agredindo e matando. Então vamos ver se sentir no bolso, talvez ele pense duas vezes já que não valoriza, não respeita, de repente ali ter que botar a mão no bolso para pagar uma multa, e são multas pesadas, né? Dependendo do poder aquisitivo. Então, são políticas públicas que a gente tem aprovado aqui, debatido, e não sai da minha cabeça, as próprias mulheres, nos debates aqui que a gente faz, nas audiências, a gente vai pegando essas ideias e tornando em lei, mas é preciso que o governo do Distrito Federal faça cumprir as leis que são aprovadas aqui na Câmara. Deputado, eu queria entrar um pouquinho agora no cenário já projetando as eleições de 2026. O senhor é do Partido dos Trabalhadores e hoje o partido vive uma disputa interna muito grande pela presidência da sigla. As eleições vão ser agora em julho. Queria que o senhor falasse quem que o senhor está apoiando aqui para o Diretório Regional do DF e o que o senhor espera do PT nas eleições de 2026.
Olha, desde o ano passado que eu venho conversando com todas as lideranças do PT, com todas as forças políticas do PT, que a gente precisa se unir, a gente precisa parar de brigar. E isso eu ouvi da boca do próprio presidente Lula, quando ele foi inaugurar o IFB ali no Sol Nascente, ali em Ceilândia. Ele chegou, virou para mim, para o deputado Chico Vigilante, e falou: aí, vocês vão ficar brigando até quando? Né? Já deu, né? Ainda brincou, isso é crônico, isso é crônico? Isso... Eu falei: não, presidente, nós estamos brigando menos, enfim. Mas é da característica do PT, né? O PT foi um partido que foi fundado ali e recebeu várias correntes ideológicas, enfim, lá da sua fundação. Mas a gente briga muito, mas a gente tem um centralismo democrático. Na hora que definiu quem é o candidato, como é que vai ser, quem ganhou, quem é o presidente, a gente respeita e caminha todo mundo junto. Mas realmente a gente precisa se unir mais. Então, eu venho fazendo esse debate. Teria candidatura própria ao GDF? Eu defendo que o PT apresente uma candidatura do PT. Tem nome? Temos excelentes nomes. Eu tenho conversado muito com a deputada Érica Cocai. O Geraldo Magela já colocou o nome dele à disposição. O próprio Chico Vigilante seria um excelente nome, né? Teria a possibilidade de vir alguém de fora para ocupar esse espaço? Existe alguns que defendem a vinda do Leandro Graz para o PT, para que ele seja candidato. E outros mais, nós temos muitos quadros. Mas é preciso a gente apresentar esse nome e discutir com um conjunto de partidos. Discutir com os conjuntos de partidos de esquerda para que a gente tenha uma unidade em torno de um nome só. Então a gente precisa unir esses 8 partidos de esquerda aqui, de centro, enfim, os partidos progressistas do Distrito Federal, e apresentar uma candidatura forte para que a gente possa aí tentar derrotar o governo ibanês, tentar derrotar a extrema-direita, que está muito organizada aqui no Distrito Federal. É possível, né? Nós temos um contingente de 30% dos votos, né? Qualquer candidato do PT que sair candidato aqui já leva 30% dos votos, porque a cidade tem 30% de eleitores aqui que votam na esquerda, que votam no PT. Então a gente precisa ter juízo, aproveitar esse pé de agora, essas eleições. Eu tenho trabalhado muito nessa questão da unidade. A princípio defendi o nome do Chico Vigilante, consegui construir todo um campo em torno do nome do Chico Vigilante, mas não foi possível ali, o Chico acabou desistindo e nós levamos esse campo todinho para apoiar o Guilherme. Acho que o Guilherme tem grande chance de se tornar, o Guilherme Sigmaringa é um jovem, um advogado, que o pai dele foi uma liderança importante aqui do PT do Distrito Federal, do Brasil. Mas acho que a gente está no caminho, sabe, de construir, de apresentar um nome para esse conjunto de partidos, para esse campo democrático aqui do Distrito Federal, e chegar forte nas eleições do ano que vem. Caminhando para encerrar, deputado, e nessa linha que o senhor está falando, uma candidatura própria do PT, qual o discurso que o senhor acha que o partido deve adotar para vencer as eleições? Olha, o partido precisa reproduzir aqui no Distrito Federal as políticas públicas do governo Lula. A gente precisa trazer as políticas públicas do governo federal para o Distrito Federal. Tem muita gente aqui sofrendo, né? Muita gente desempregada. A gente precisa melhorar a saúde pública do Distrito Federal, essa mobilidade, enfim. Então é preciso repetir aqui no Distrito Federal o que o governo federal já vem fazendo, inclusive fazendo muito já aqui pelo Distrito Federal, embora o GDF e o próprio ibanês fique reclamando muito, falando que o governo federal tem pouco ajudado, que o Lula tem pouco ajudado o Distrito Federal. Não é verdade, os números mostram que nós estamos mandando muitos recursos aqui para o Distrito Federal e para todas as áreas. Então a gente precisa sentar, discutir um nome, mas também discutir um projeto, né, para essa cidade, para reencantar essa militância e conquistar o coração do povo de Brasília para voltar a governar a nossa cidade. Deputado, para a gente encerrar, a gente sempre abre o espaço para o senhor deixar uma mensagem, né, aproveitando o gancho do aniversário de Sobradinho, mas também para toda a população do Distrito Federal. E aí eu queria deixar uma provocação para o senhor também, do que o senhor espera, tanto para Sobradinho quanto para o Distrito Federal nos próximos anos. Olha, eu vou continuar trabalhando muito aqui para melhorar as condições de vida do povo do Distrito Federal. Eu tenho trabalhado muito sério. Eu sou um cara, as pessoas até acham que eu sou muito sério, enfim, mas é porque quando eu entro aqui dentro
Eu fico muito atento a tudo e quero que realmente as coisas aconteçam, né, para o povo do Distrito Federal e, evidentemente, para o povo de Sobradinho. Eu ando muito preocupado, né, com a quantidade de mentiras, né, assim, tem muita gente que está desacreditando da política porque é muita mentira, né, para tudo quanto é lado, muita fake news. Mas eu quero aproveitar essa deixa que você me permitiu fazer aqui, esse encerramento, e pedir às pessoas que continuem acreditando na política, que continue acompanhando a política, que não se deixe levar. Eu não conheço outra forma de transformar a vida da população, a não ser pela política, a boa política. Então, tem muita gente desacreditando e tem muita gente acreditando em mentira, em fake news. É impressionante como as pessoas estão sendo assim, induzidas, levadas, né, por um processo de mentira que existe principalmente através das redes sociais. E muita gente se utilizando da boa fé, né, inclusive pessoas que são cristãs, pessoas que estão, né, usando da boa fé para enganar as pessoas e desvirtuar totalmente, né, o que é importante. O que é importante para a população é a melhoria na saúde, na educação, se tem emprego, se tem salário digno, se os serviços públicos estão funcionando. Não é questão religiosa. Questão religiosa você cuida, né, na sua igreja, na fé que você tem, enfim, se você tem alguma fé. E aí estão desviando o foco, né? Estão trazendo a pauta da religião para dentro da política e fazendo uma confusão na cabeça das pessoas para justamente enganar, né? Enganar as pessoas. Aqui na Câmara nós temos que cuidar da melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros, de todo o povo do Distrito Federal. Questão do cunho religioso você resolve lá na tua igreja, você discute lá. Aqui não. E está tendo uma confusão muito grande. Tem muita gente discutindo fé, né, discutindo questões de cunho familiar aqui dentro e deixando de cuidar dos problemas verdadeiros da nossa cidade. Então fica essa deixa aqui e que continue acreditando na política. Evidentemente que tem que participar do processo e depois acompanhar e cobrar de quem você vota. Ok, deputado. Obrigado pela atenção. Valeu, obrigado. Valeu demais. Valeu.